Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois bem, na nossa aula de hoje, nós iremos abordar o assunto sobre o elemento carbono. A química orgânica é a parte da química que estuda o elemento carbono, bem como as suas características, seus derivados, assim como algumas propriedades. Os compostos do carbono, eles são o centro da vida nesse planeta, tendo em vista toda aquela parte da teoria da força vital até as teorias propostas para representar a vida. Então, observando um pouco essa figura abaixo, nós podemos ver aqui diferentes eras. A idade da pedra lascada, polida, a idade dos metais, onde se tinha cobre, ferro, bronze, e os dias atuais, que é a idade dos compostos orgânicos, onde nós somos totalmente dependentes de polímeros, petróleo e o carbono sendo utilizado na área genética, na parte biológica, certo? Pois bem, se liguem, nem todo composto que apresenta carbono é classificado como um composto orgânico. Algumas exceções nós podemos citar o CO2, o dióxido de carbono, o gás carbônico, que é um óxido de caráter inorgânico, o ácido cianídrico, o HCN, que também proporciona derivados como cianeto de sódio, cianeto de potássio, como compostos inorgânicos, mesmo contendo carbono, e o cianato de amônio, que foi utilizado por Frederick Waller na síntese da ureia. Ele utilizou o cianato de amônio como o primeiro composto inorgânico a produzir em laboratório um composto orgânico. Como é que ele fez? A partir do cianato de amônio, ele produziu a ureia, que é o primeiro composto de classe orgânica não natural, ou seja, é o primeiro composto orgânico de classe sintética. A grande importância dos compostos orgânicos no cotidiano é um grande incentivo para tentarmos entender um pouco os mecanismos principais das reações químicas. Cada grupo pode apresentar uma característica diferente. A função de cada grupo e como este pode influenciar nas características físico-químicas dos mais diversos compostos depende estruturalmente da cadeia carbônica e depende também dos grupos funcionais presentes nessas estruturas. Vamos lá para entender um pouco. Essa importância no dia a dia. Derivados de petróleo na produção de combustíveis, como gasolina, querosene, óleo diesel, asfalto, que é o piche, parafina, entre outros compostos. Os animais. Como é que os animais passam a utilizar os compostos orgânicos? Se vocês observarem aqui, tem a imagem de um peixe. O cheiro característico desse peixe é produzido a partir da trimetilamina, que é um composto que é essencialmente a base de carbono, mas contém átomos de nitrogênio. E para neutralizar esse odor, nós passamos a promover uma reação química de neutralização, utilizando uma espécie ácida, como o vinagre ou até mesmo o limão. O cheiro de alguns vegetais, frutas e especiarias é característico desses compostos orgânicos, que apresentam ésteres, flavonoides, entre outros. Alguns materiais, como sabões, plásticos, medicamentos, borrachas, fármacos no geral, apresentam a sua estrutura à base de compostos que apresentam o carbono na sua estrutura. Como, por exemplo, aqui, a estrutura do ácido acetil salicílico, que é nada mais nada menos do que a aspirina. O nylon, utilizado em linhas de pesca. Então, Kekulé, ele propõe algumas teorias para falar um pouco sobre o elemento carbono. Então, no primeiro postulado, ele menciona que o carbono é um elemento tetravalente. O que vem a ser isso? Ele é capaz de realizar 4 ligações químicas. Observando as estruturas, podemos perceber que cada tracinho desse aqui é referente a uma ligação que o carbono pode realizar. Então, esse átomo de carbono, por possuir 4 elétrons na sua camada de valência, na sua última camada, após sofrer o processo de hibridização, ele pode realizar essas 4 ligações. Observe aqui que esse átomo de carbono ele apresenta 1,
2, 3, 4. Assim como esse, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o carbono é um elemento tetravalente, capaz de realizar 4 ligações. Dois átomos de carbono, eles podem se ligar entre si através de 1, 2 ou até 3 pares de ligação. Então, quando nós temos um par eletrônico, nós dizemos que a ligação é chamada de ligação simples. Um elétron do carbono da esquerda com um elétron do carbono da direita. Assim, forma um par eletrônico. A ligação dupla ela ocorre com 2 elétrons de cada lado, ó. Enquanto a ligação tripla ela ocorre com 3 elétrons de cada lado. Por isso que temos pares de elétron. O segundo postulado fala que o carbono tem 4 valências livres e que essas valências elas são equivalentes. Percebam na estrutura do clorofórmio aqui, ó, que mesmo mudando a posição do heteroátomo, que é um átomo diferente de carbono, no caso aqui o cloro, observe aqui, ó, as diferentes posições do cloro, nós temos a mesma estrutura. Isso porque essas 4 ligações, essas 4 valências, elas são iguais. Então não importa se o cloro vai ser localizado nessa posição, nessa posição, nessa posição ou nessa posição. Todas elas representam a mesma estrutura, a estrutura do clorofórmio. O terceiro postulado fala sobre a propriedade de formar cadeias carbônicas. Ou seja, um carbono ele pode se ligar a outro carbono, formando assim as chamadas de cadeias carbônicas. Aqui nós temos a estrutura do metano, que só tem um carbono. Aqui o carbono se liga a outro carbono, dando origem à cadeia carbônica, e assim sucessivamente. Então, na classificação desses carbonos, ó, a quantidade de ligações feitas pelo carbono determina a sua classificação. Se ele tem 4 ligações simples, se ele tiver aqui, ó, 2 simples e uma dupla, uma simples e uma tripla, ou 2 duplas, é isso que vai determinar a sua classificação. Carbono primário é um carbono que está ligado diretamente apenas a outro carbono. Como nesse exemplo anterior aqui, ó. Esse carbono ele é primário. Mesmo realizando 4 ligações, ele só está ligado apenas a um outro carbono. Ó. Perceba que esse carbono só está ligado a um outro carbono. Os outros ligantes são hidrogênios, certo? O que é o carbono secundário? É quando ele se liga a 2 outros carbonos. No terciário, ele vai estar diretamente ligado a 3 carbonos. E no quaternário, ele vai estar ligado diretamente a 4 outros carbonos. A cadeia carbônica, gente, é a estrutura formada por todos os átomos de carbono e heteroátomos de uma molécula orgânica. E o que vem a ser esse heteroátomo? O termo hétero representa distinto, diferente, certo? Então, se nós observarmos aqui, ó, a cadeia carbônica é essa parte aqui, ó, contendo os átomos de carbono, e os heteroátomos eles só podem ser classificados como heteroátomo se eles estiverem entre carbonos e não ligados apenas a um carbono. Então, esses em destaque em vermelho, eles não são classificados em heteroátomos, pois eles não se encontram entre 2 carbonos. Eu tenho um carbono, o oxigênio e um hidrogênio, ó. Se eu tivesse um outro carbono aqui, ó, no local desse hidrogênio, eu passaria a classificar esse oxigênio como um heteroátomo, que é o que acontece aqui, ó, destacado em azul. Carbono, oxigênio e novamente carbono. Então, por se tratar aqui, ó, de 2 carbonos, ou seja, esse átomo se encontrar entre 2 carbonos, no meio de 2 carbonos, ele passa a ser classificado como um heteroátomo. A classificação das cadeias carbônicas. Nós podemos ter cadeias abertas ou cadeias fechadas. A cadeia ela pode ser classificada como uma cadeia heterogênea, porque apresenta o heteroátomo, ou seja, um átomo diferente entre os carbonos, enquanto a cadeia aqui ó, ela é classificada como homogênea, por conter apenas átomos de carbono. Vale lembrar, pessoal, voltando um pouquinho aqui, que essa cadeia está representada na forma de estrutura de linhas. Ó. Cada vérticezinho desse aqui ó, representa um carbono. Então, uma cadeia contendo 3 carbonos aqui. Ó.
um carbono, 2, 3 carbonos. Quando é que eu tenho uma cadeia saturada? Quando ela apresenta apenas ligações simples entre carbonos. Quando é que ela é classificada como uma cadeia insaturada? Quando ela passa a apresentar ligações duplas ou triplas entre carbonos. Lembrem disso. Precisa ser entre carbonos. Uma cadeia ramificada e uma cadeia não ramificada, ou normal. Quando é que eu tenho uma normal? Quando ela é toda linear, a sequência carbônica é toda linear. Quando é que eu tenho uma ramificada? Quando eu tenho ramificações. Imagine que a minha cadeia principal seria um tronco de uma árvore. A minha cadeia ramificada, ela teria galhos fora desse tronco. Então, seria o tronco e aqui seriam galhos, seriam ramificações. Os benzenos aqui, na verdade, é o benzeno e os compostos aromáticos. Substâncias vindas indiretamente do benzeno. O que se pode produzir a partir dessa estrutura? Roupas de poliéster, espuma, estofado, mesa fórmica, carnes enlatadas, fibras têxteis, materiais sintéticos, medicamentos, entre outras inúmeras estruturas. O benzeno é uma estrutura cíclica, ou seja, uma cadeia fechada, que contém 6 carbonos com 3 ligações duplas que ocorrem de forma alternada. Sendo que ela pode ser representada aqui, dessas 3 formas. As 3 formas são corretas, mas a mais utilizada é essa daqui, essa da direita. Então, nessas outras estruturas, nós não percebemos a presença dos átomos de hidrogênio, nem a presença da ligação dupla aqui, mas todas são corretas. Tranquilo? Então, para praticar um pouco, as moléculas de nanoproteins lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais. Aqui nós temos uma estrutura. Muito usadas na química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura abaixo. Então, observem a estrutura do nanokid aqui. Em qual parte do corpo do nanokid existem carbonos quaternários aqui, ou carbono quaternário? Lembrando que o carbono quaternário é aquele que precisa estar ligado a 4 outros carbonos. Na estrutura de linhas, lembre que cada vérticezinho aí vai representar um carbono. Então, para facilitar um pouco o entendimento de vocês, nós podemos observar aqui, que os carbonos, o nanokid vai apresentar carbono quaternário aqui, nessa região das mãos, Aqui nós teríamos um carbono, voltando. Aqui nós teríamos um carbono nesse pontinho aqui, Aí uma ligação, 2, 3, e essa daqui seria a quarta, A mesma coisa aqui, Uma ligação, 2, 3, 4. Beleza? Então, para finalizar, nós terminamos com esse exercício aí e até a próxima aula. Em breve eu estarei mandando uma lista de exercícios para vocês para fixar melhor o conteúdo. Um abraço a todos.